hoje, na nossa série especial do Mês da Mulher, aqui no podcast do Ilhéus Eventos, vamos receber mais uma história inspiradora para vocês. Vamos conversar hoje com Mariane. Mariane, é um prazer te receber aqui. Mariane é repórter de televisão, vocês já devem acompanhar ela aí na telinha. Uma mulher que construiu uma carreira marcante na comunicação. Mari, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente. Oi, Gabi, obrigada, pelo convite. Me sinto muito honrada, primeiro em fazer parte dessa equipe, que é exemplo, de comunicação, não só aqui na região sul do nosso estado, mas na Bahia inteira, e uma honra também estar fazendo parte desse quadro especial que enaltece, o nosso sexo feminino. Ai, que bom, gente, é um prazer. E Mari, tem muito pra gente conversar aqui hoje, né? Vambora. Eu queria já começar pela sua história, né? Você é filha de uma baiana e de um pernambucano, não é isso? Isso. Nascida em Itabuna. Me conte aí como foi sua história, sua infância, em que momento surgiu aí o amor pela comunicação? Já vem desde a infância? Com certeza, Gabi. Eu tenho essa mistura, de sangues aí nordestinos bem fortes. Minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano. E essa junção me fez ser uma mulher desde sempre muito forte. Desde pequena eu sou a caçula da família. A caçula sempre costuma ser aquela mais evitada e a mais amostrada. E eu com certeza segui essa regra. Minha irmã é mais velha do que eu, 5 anos. E eu sempre fui aquela criança de destaque da família. Eu lembro muito bem que eu passava sempre as férias na cidade, natal de meu pai, em Recife, e aí eu reunia todo mundo na sala e ficava no centro, principalmente quando eu era criança. Tinha aquela novela do Caminho das Índias, eu acho, da que eu tinha Jade, Inxalá. Voltava todo mundo sentadinho na sala pra poder me assistir, e eu pegava pano de prato e ficava, minha filha, seduzindo ali, viu? Meus pais, meus tios. Eu pegava minhas pulseiras também, gente, eu fazia, adorava. Exatamente, sempre gostei de ser o centro das atenções, desde sempre. Na verdade, eu queria ter feito teatro, mas minha mãe não deixou. Minha mãe falou assim, rapaz, investir tanto em você pra fazer teatro, não vai não. Viver da sua arte. Até passei em teatro na Federal de Alagoas, mas minha mãe não deixou fazer. E aí eu fui acompanhar um amigo na época, que ele é fotógrafo. Vocês devem conhecer até, o Iago Mesquita, porque no curso de comunicação tem a parte de fotografia. Eu falei, amigo, vou fazer vestibular com você. Na época ainda era vestibular. Passei. Aqui na Bahia, na época, só tinha jornalismo na Unime, na UFBA e na UESB, se eu não me engano. Passei nas 3, mas optei ficar na minha cidade mesmo, em Itabuna, porque eu ganhei uma bolsa 100%. E aí eu comecei. E quando no primeiro semestre já me apaixonei totalmente pela área, também porque eu sou apaixonada pelo esporte. Eu vi ali uma forma, de juntar o que eu mais amava acompanhar e também poder trabalhar nisso. Então, desde sempre eu estava ligada em comunicação. Nossa, eu compartilho assim da mesma vontade. Então, eu também pensei em fazer teatro, também passei em Salvador, mas acabei optando por ficar por aqui mesmo pela questão da proximidade com a família. Mas que legal, Mari. Então, você desde a infância você já pensava nisso. Mas você falou que gostava muito de fotografia. Você já cogitou em algum momento ser modelo na infância, ou você já pensava mesmo no jornalismo? Gabi, então, no início eu já até fiz uns trabalhos com 17, 18 anos como modelo fotográfica, até porque eu não tenho altura, nunca tive altura para passarela. Modelei em algum momento, mas foi bem rapidinho, bem curto. Nunca gostei muito dessa parte de exposição, não, até porque eu era um patinho feio na infância. Foi só depois de 16, 17 que eu fui ficando um pouquinho mais apresentável, e foi quando eu aproveitei esse gancho. Trabalhei também gravando alguns videoclipes, clipes na cidade, com o saudoso Cocó do Lordão. Eu fiz também, tô trazendo aqui um negócio bem... Fiz também o primeiro clipe do Caio Oliveira, na época, que era bem próximo a mim, daquele do Cigano. Mas tem um monte de coisa aí nesse YouTube, que se o pessoal for futucar, não vai ver uma coisa muito netinha, não. Viu? Então, você já veio ali de uma experiência na área do audiovisual. Sim. Né? E você começou a faculdade com 17 anos, é isso? Isso. Bem novinha, então. Bem novinha, porque era para ter começado, na verdade, com 16. Mas como eu faço aniversário, a gente sabe, início do ano, janeiro, a gente já vira o ano fazendo também idade. Capricornianas, minha gente. Com certeza. Eu terminei o ensino médio, com 16 anos. E aí, logo de início, eu ingressei na faculdade com 17 anos. Tive esse tempo de pausa, porque eu queria ter feito teatro, minha mãe não deixou. Fiquei esses 6 meses assim, falando, o que é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que dá pra eu ir? Foi quando eu fui acompanhar uma amiga e consegui, E ingressei na faculdade de comunicação social com bacharel em jornalismo, e com 21 anos eu estava formada. E uma coisa que eu não falei é que meu pai tinha uma empresa de audiovisual, não, de comunicação visual. Ele tinha uma gráfica, então eu sempre fiquei inserida nessa parte de comunicação, de redação publicitária, que foi quando eu comecei, minha trajetória profissionalmente falando no ramo da comunicação. Então, eu sempre estava atrelada e sempre tive essa diversificação de conseguir mesclar e de caminhar oscilar em diversos pontos
pontos da comunicação, porque o pessoal vê, acaba achando que comunicação só é a gente que está aqui na tela, né? Mas tem toda uma produção por trás, tem várias áreas que a gente pode dentro explorar. Dentro da área da comunicação, exatamente. Né? E dentro da área da comunicação social, a Mari foi para o jornalismo. Isso. Por exemplo, né? E aí você tem audiovisual, você tem, enfim... uma infinidade de coisas. Gente, é muito ampla, assim, a área. E durante a faculdade, você já começou a trabalhar na área? Você já fazia estágio? Já tinha experiência? Conta pra gente. Logo no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a estagiar em uma agência em Itabuna. Comecei como redatora publicitária e fiquei, acho que uns 3 anos sendo redatora publicitária. No finalzinho da faculdade, eu comecei a ingressar também nas rádios lá de Itabuna e também aqui de Ilhéus. Comecei comentando esporte, que a gente estava na época de 2018, na Copa e na Copa Feminina, principalmente. Interessante. E aí eu comecei a comentar o programa esportivo que tinha e logo depois também assumi a apresentação e a reportagem de rádio de Itabuna e aqui em Ilhéus também. Então, esses foram seus primeiros passos aí na sua carreira da comunicação. Sim. E você fala pela paixão do esporte. De onde surgiu essa paixão do esporte? Rapaz, Gabi, um negócio curioso, porque lá em casa mesmo, meu pai, minha mãe e minha irmã, ninguém gosta de futebol. Sério? Porque a gente fala de esporte aqui no Brasil, a gente sempre lembra logo do futebol. Meu pai nunca gostou de futebol, ele ainda falava que torcia pro Timbu, o pessoal que não sabe de casa, é o Náutico lá, o time de Pernambuco, mas nunca foi de acompanhar a partida nem jogo. Minha mãe também assiste uma Copa do Mundo e olha lá, minha irmã piorou, nem isso assistia. Então não teve referência assim de ninguém? Não tive, dentro de casa não tive referência, mas eu sempre gostei de acompanhar o futebol e tenho, né, o clube do meu coração, que é o Flamengo, que inclusive eu pedia para um tio meu que gostava de acompanhar futebol para poder ir para bares. Então assim, eu com 8, 9 anos de idade, minha mãe autorizava e eu ia para os bares assistir esses jogos. Caramba! A minha parede do quarto não era parede de rosa, com aqueles negócios de capricho, era pôster assim do Campeonato Carioca de 2009, pôster do Adriano Imperador, era uma loucura. Meu Deus, então essa paixão já surge aí da infância mesmo, sim, né? Sim. E sem referência nenhuma. Pela vontade sua. Tá feliz, né, com esse final de semana aí agora, então? Tô. Feliz assim, mais ou menos. Feliz porque a gente ganhou o título, mas ainda tô engasgada com a demissão do Felipe Luiz. E vem cá, como é que tá aí em relação ao seu trabalho atualmente? Você tem alguma experiência com esporte? Então, Gabi, eu tenho MBA em jornalismo esportivo, né? Comecei atuando na comunicação em rádio e aí migrei também para TV. A minha história começou na Record, que é a minha atual casa, né, de televisão, eu sendo justamente analista esportiva. Eu comecei comentando que na época a Record tinha fechado, né, os direitos de transmissão do Cariocão, comentava o Cariocão e também comentava o Interbairros, que é um campeonato muito forte em Itabuna. E foi assim que começou a minha trajetória lá na Record, comentando o Cariocão e comentando o Interbairros. E vem cá, Mari, dessas experiências da comunicação que você teve, qual que você sente assim que te marcou mais? Você já passou então pela rádio, pela televisão, pela assessoria, né, e produção. Sim. Também. Hoje, inclusive, é uma pergunta assim, você ainda trabalha com assessoria ou não? Você está mais direcionado ao jornalismo mesmo? E qual dessas áreas, dessas experiências mais te marcou dentro desses primeiros anos da sua trajetória? Gabi, eu acho que o que mais me marcou, assim, vou falar em áreas separadas, tá? No futebol, no jornalismo em si e na assessoria. No futebol, o que me marcou foi que uma época eu cheguei a ser correspondente internacional, eu era correspondente de uma rádio da Argentina, daqui. Nossa, que interessante. E eu era bem novinha. Gente. E eu tinha, acho que eu tinha 19 anos na época que me fizeram convite. Fiquei super lisonjeada, assim. E também chegou uma época que eu ia para Salvador, final de semana sim, final de semana não, cobrir diretamente os jogos do Vitória e do Bahia também, com a oportunidade que o Jorge Alain, ele que era gerente de esporte da TV Bahia. E assim, eu ficava imersa na transmissão das partidas. Foi uma experiência muito única que eu tive graças ao Jorge Alain e o Sodac também, que fez essa ponte entre eu e o Jorge Alain. E eu fiquei muito surpresa na minha primeira participação de coletiva de imprensa lá em Salvador e também de acompanhar a partida. Para variar, eu era a única mulher ali no grupo de homem e eu era a única do interior. E a capital baiana tem um pouquinho de preconceito com a mídia aqui do interior. Mesmo Itabuna e Ilhéus sendo um eixo muito forte, né, muito conhecida, uma cidade muito grande, o pessoal ainda tem esse preconceito. E uma coisa que eu não sabia, eu comecei a torcer para o Bahia um pouco tardio, quando eu tinha 15, 16 anos, que foi a primeira vez que eu fui a Salvador. E eu não sabia que a gente não podia falar que o Bahia vence. A gente não pode falar o time do rival, a gente tem que falar que o Bahia triunfa, que o Bahia triunfou.
E quando eu estava lá em Salvador fazendo a transmissão da partida, no meio eu era repórter de arquibancada, eu acabei cometendo essa gafe. O que eu levei de casca de ovo, de o pessoal me jogando laranja, de me jogando água na arquibancada, porque eu não sabia que não podia falar. Caramba! E na minha primeira coletiva de imprensa lá no Vitória, na época eu estava entrevistando, se eu não me engano, o Capa, que era atacante do Vitória, se eu não me engano. Eu era a única mulher e eu percebi que meio que para poder me coagir, me deixar constrangida de alguma forma, eles direcionaram a primeira pergunta a mim, ou seja, eu que ia abrir a coletiva de imprensa. Eu tinha 19 anos na época, eu estava super novinha. Acabou de sair da faculdade. Não, tava na faculdade. Você saiu com 21. Isso, tava na faculdade ainda, mas assim, era a única mulher. O pessoal lá não dá uma preparação ou fala, olha, a gente ficou sabendo na hora quem seria um jogador, porque infelizmente eu já peguei esse momento, né, que a imprensa não escolhe quem é que vai entrevistar o clube, que já direciona aquele jogador, o atleta ou alguém da comissão para poder dar a entrevista. Chegou na hora ali, era o Capa, era um jogador que eu não conhecia muito a história, e me colocaram na bucha, mas assim, tirei de letra ainda bem, porque por mais que eu fique nervosa, o medo e o nervosismo não me paralisa. Toda vez que eu entrava ao vivo para poder comentar do lado de Tom Ribeiro, minha filha, quando eu saísse, era suor de onde eu nem sabia que podia sair na minha vida, mas pelo menos na tela não transparecia. Então, assim, essas primeiras vezes no questão da transmissão esportiva foi as que mais me marcaram. E no jornalismo em si foi quando eu saí de analista esportiva da Record e assumi, né, como correspondente do Extremo Sul, ficava lotado em Porto Seguro. Sim. E a minha primeira entrevista que me jogaram lá aos Leões também foi para entrevistar o presidente da época. E assim, final de semana a produção não trabalha. Ou seja, eu tive que ser a repórter, tive que ser a produtora, eu tive que ser tudo. E foi um assunto de última hora, porque ninguém sabia. Foi na época das enchentes. Então, estava ele e o ministro sobrevoando as áreas e eles decidiram dar essa coletiva. Não tinha preparação, estava super verde, porque eu estava trabalhando na TV só como comentário esportivo e não como correspondente, repórter mesmo. Já tive que entrevistar assim na bucha o presidente. Fiquei muito nervosa, claro, mas eu tenho essa facilidade de conseguir enganar, na tela não transparece. Fluiu super bem, foi algo super tranquilo para mim, deu tudo certo. E na assessoria, para mim, o que mais me marcou também é que em Itabuna eu trabalhava, né, na Secretaria de Transporte e Trânsito, que é uma pasta muito desafiadora, principalmente lá em Itabuna. E eu conseguia, passei assim algumas barreiras, consegui mostrar a competência, mesmo sendo uma mulher, né, à frente dessa parte de assessoria. E é difícil quando a gente está, né, como mulher em uma área que tem muitos homens também. Não, lá como é que você lidou com isso? E também se já chegou em algum momento sofrer algum tipo de assédio? Conta um pouquinho pra gente. Gabi, então, assédio é comum nessa área, principalmente que eu vinha da área esportiva, então eu trabalhava como repórter de arquibancada, transmitia alguns jogos também na radiodifusora do Interbairros, era subindo e descendo na arquibancada e o pessoal mexendo com a gente, mexendo mesmo. Então, não quero falar que eu era acostumada, mas era algo que já estava no meu cotidiano. Então, eu nunca me importei muito, porque eu sabia que se eu desse espaço para isso, poderia me paralisar e me deixar desgostosa em uma área que eu sempre gostei de trabalhar. Uhum. Na secretaria em si, era transporte e trânsito, a maioria são agentes, são homens realmente. E quando a gente vê alguma mulher em alguma posição de destaque, o pessoal tem esse mau costume de associar só tá ali porque eu é bonita, ou porque algum homem colocou. Exatamente, nunca pela capacidade, mas não, pelo contrário. Eu estava ali pela minha capacidade técnica, tanto que até hoje a formação que existe, né, nas redes sociais da secretaria está do jeito que eu fiz, do jeito que eu deixei, que mostra que eu realmente desempenhei um bom trabalho lá. Hoje eu atuo um pouco nessa parte de assessoria, só quando alguém precisa, principalmente nessa área política, de formatação de campanha, de ideia de campanha, de produção, né, de entrevista. Eu trabalho também presto alguns trabalhos de media training, porque o pessoal acha que tá aqui é muito fácil. É só ligar uma câmera, colocar um microfone e sair, todo mundo faz. Mas na hora do vamos ver, a gente vê que não é bem assim. Não. Existe um trabalho, né, de postura, de treinamento de voz, de você tá lúcido para poder falar o que você está trazendo, os conectivos, cuidado com os vícios de linguagem. Então, eu também desempenho esse trabalho, mas bem pouco, até porque eu sou mãe de 2, né? Uhum. Então, para poder ter esse tempo de migrar em todas as áreas da comunicação, que a gente sabe que é muito vasta, fica aí um pouquinho difícil. Deixa eu te falar, Mari, mas quando você iniciou sua carreira, você não era mãe ainda, certo? Não era mãe. Você passou pelo processo de, trabalhando como assessoria, fazendo assessoria na pandemia. Sim. Ali você já era mãe ou não? Não era mãe. Eu me tornei mãe depois da pandemia. Me tornei mãe em 2023. Certo. Então, como foi o retorno aí depois da pandemia para os seus trabalhos? E aí também
se tornando mãe, né? Tendo aí a surpresa da gravidez. Sim. Na pandemia, eu atuava na assessoria, né, de comunicação da Prefeitura de Itabuna e também trabalhava no marketing de uma faculdade de medicina também lá em Itabuna. Era muito desafiador, né, assimilar esses dois trabalhos, mas era algo mais tranquilo, porque como ainda estava no retorno daquela pandemia, as aulas ainda não eram tão presenciais assim, tinha aquele meio termo. Mas aí quando voltou 100%, foi algo que apertou para mim, tanto que eu tive que optar por um dos dois. E eu acabei ficando na assessoria e logo depois, né, eu fui também para Porto para poder ser correspondente. É desafiador, Gabi. Eu acho que, infelizmente, para nós que somos mulheres, a gente sempre tem desafio que homens não têm, que homens não vão entender nunca. A maioria acha, né, a gente que ainda bem tem um fator de beleza ao nosso lado, mas às vezes isso é um pró e é um contra pra gente. Principalmente que eu atuei na parte de esporte. Infelizmente, a visão feminina no esporte sempre foi associada como objeto de beleza. Exato. E não como objeto de conhecimento, de capacidade, como poder de profissional, né? Hipersexualizado também. Hipersexualizado, tanto que a única mulher que a gente tem até hoje, né? Assim, respeitada, que consegue unir essa questão de que não é só objeto beleza, que passou ali barreiras iniciais, é a Renata Fana, essa área de esporte, que é super respeitada, super conceituada e garante ali que ela não tá ali só por ser objeto de beleza, mas inclusive a minha monografia na faculdade foi a ausência de mulheres comentaristas nas partidas de futebol. Hoje a gente já tem, graças a Deus, mas na minha época não tinha. Mulher e futebol ainda hoje é um tabu para muitas pessoas. Inclusive, e distante. Distante. A gente teve um episódio no mês passado de um jogador falando da árbitra, que ela, por ser mulher, não poderia estar ali. Depois a gente viu o vexame que ele passou, veio querer pedir desculpa. Então, assim, ainda assim hoje, 2026, ainda tem gente que faz questão de desassociar mulher com esporte, principalmente mulher com futebol. Exato. E nesse período da pandemia, como foi assim essa mudança para um momento tão delicado que foi para o mundo inteiro, né? Você trabalhar na comunicação, ali como porta-voz. Gabi, era um pouco difícil, até para reunir equipe, né, para poder trabalhar. Mas assim, a gente conseguia lidar, porque hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, de conseguir montar. Inclusive, eu saía também para poder fazer. Lá em Itabuna, a gente teve uma operação, que era a fiscalização de trânsito e transporte. A gente tinha a guarda municipal e a gente tinha também, não lembro se era a CESOP. Por quê? A gente tinha aquela questão dos sons abusivos e do pessoal desrespeitar aquele limite de horário, né, que estava na rua. Então eu saía, trabalhei muito de madrugada acompanhando o pessoal da secretaria para a gente poder fazer essas rondas e garantir que o pessoal cumprisse os decretos nessa época. Eu acho que essa parte da pandemia foi o mais difícil, ter que trabalhar de madrugada ali para poder garantir, né, que o pessoal estivesse cumprindo os decretos da cidade. Tinha muita festa clandestina também na época, tinha né? muita. E vem cá, Mari, existe alguma reportagem que tenha te marcado assim profundamente como jornalista? Uma reportagem. Gabi, eu acho que a cobertura com o presidente me marcou muito. Marcou muito, muito, muito mesmo. Rapaz, reportagem que tenha me marcado. Tem uma reportagem que me marcou, mas não fui eu como repórter. Foi a minha reportagem, eu como sendo entrevistada, né? Expondo a questão de violência doméstica que eu já vivi. Caramba. Acho que essa foi a reportagem assim, que mais me marcou. E eu estando do outro lado. E esse momento delicado foi logo pós-pandemia, quando você teve aí seu primeiro filho. Isso, exatamente. Foi. A gente trabalhava junto na mesma secretaria. E aí aconteceu o primeiro episódio de violência. Até registrei o boletim de ocorrência de forma virtual. E como era algo que eu nunca tive esses episódios de violência próximo, né, a mim. E aí eu fiquei muito assustada na época. Eu fui pra fora. Passei acho que quase um mês no Rio de Janeiro, na casa da minha melhor amiga, que é madrinha dos meus filhos. Você tem quantos anos, Mari? Eu tenho 29. Não. Na época? Sim. Rapaz, mulher. Fazer as contas aqui. 2020, eu acho que eu foi por ali mais 2021, ou menos. Eu tinha o quê? 24? Sim. Por aí, não lembro. O pessoal vai fazer a conta aí. Minha mãe vai me matar, porque minha mãe é professora de matemática, mas tudo bem. Por aí, Gabi, eu tinha essa idade, acho que 22, 23, não lembro. E ainda muito nova também. Era muito nova. E foi no contexto que eu tinha acabado de perder meu pai. Não, pronto, foi em 2021. Porque 2021 já é 2026, 5 anos, eu tinha 24 anos, estava com 24 anos na época. Era muito nova e era algo que eu sempre falei sobre esse assunto, inclusive no ano que eu acabei, né,
sofrendo, eu estava em Porto Seguro e eu lembro que a minha primeira reportagem em Porto Seguro foi falando de um feminicídio que aconteceu no primeiro dia do ano, de uma mulher que também era jornalista, e ela foi morta pelo seu ex-companheiro na frente dos seus 2 filhos menores de idade. E aí você se vê num momento onde você não está mais falando sobre o que aconteceu com outra mulher, outra pessoa. Mas sim estava acontecendo com você. Exatamente, virou assim a chave, e mesmo tendo feito o boletim e tudo mais, a gente continuou convivendo no mesmo ambiente de trabalho, e aí começa a pressão, né? Porque, infelizmente, essas situações são acostumadas pela sociedade a normalizar uma questão que não é normal nunca na vida. E, infelizmente, a gente, né, reatou esse relacionamento curto tempo, e as violências continuaram, só que dessa vez piores. E eu, como não tinha costume com isso e nem nada por perto, assim, porque eu fui muito bem criada, graças a Deus, agradeço muito a minha mãe pela criação que ela me deu, eu acabei me calando com medo de expor para minha família, com medo... O que estava acontecendo? É porque assim, Gabi, quando uma pessoa é vítima de violência doméstica, o papel meio que inverte. Quem fica com vergonha não é o agressor, é a pessoa que é agredida, é a vítima. E até hoje a gente tem isso. E que tá dentro daquela relação e que não consegue sair. Exatamente. E eu tava num contexto bem fragilizado, que eu tinha acabado de perder meu pai. E as pessoas que têm, né, geralmente homens agressores, são homens também narcisistas, que conseguem identificar na vítima algo que a faz prender. E assim, ele utilizava todas as chantagens possíveis do mundo, era religião, era Deus, era aquela questão de propósito, era como... E a mulher, infelizmente, né, a própria religião coloca como se a mulher fosse a tábua de salvação do homem. Então a gente se prende muito nisso, a gente se cobra a todo momento, a gente acha que a gente é aquele agente transformador na vida do homem. Já é algo estruturado na nossa sociedade, né, gente? É uma sociedade patriarcal que a gente ainda tem, infelizmente. E assim, eu consegui sair desse contexto de violência quando a violência começou a partir pro meu filho. Quando ele... Mari, como é que foi isso? Foi. Eu lembro quando ele tinha 2 meses e meio, se eu não me engano, foi 2 meses e meio. Ele sempre chegava transtornado, assim, à noite, acordou Henry. E aí foi aquela loucura. E teve outro dia que Henry estava na fase da crise dos 2 meses. E ele simplesmente... Nossa, um bebê muito novinho, piquititinho. Ele simplesmente pegou um bebê de... Ih, menino, vou chorar. Pegou... Ih, gente, vou chorar. Ô, Mari, a gente compreende, sabe? Toda essa situação não é fácil, realmente não é fácil. E você ali naquela situação onde você não conseguia nem comunicar a sua família, as pessoas que mais você ama, né? Sobre... Não. É uma pressão psicológica muito grande, né? Com certeza, Gabi. Assim, ainda mais com seu filho. E claro, e como eu tinha desistido de tudo pra poder apostar na relação, era aquilo de eu não posso deixar isso falhar também. Porque eu saí da Record na época por conta de insistência e de manipulação dele. Falava assim, não, vamos isso aqui, vamos fazer desse lado. E como eu já tinha desistido do meu sonho de carreira, que era me tornar uma correspondente de uma emissora, eu não queria que também o relacionamento fosse algo que desse errado na minha vida. Então a gente tem isso, né, a gente que é mulher. E aí quando ele tinha 2 meses, que ele tava naquela crise... Se culpa muito também. Com certeza. Quando ele tinha 2 meses, que tava naquela crise, que a mãe sabe, que começa a chorar, porque o bebê só entende que tá fora do útero a partir de 3 meses. Que ele entende que tá fora, que saiu ali. E aí ele simplesmente pegou Henry e jogou Henry debaixo da pia da água gelada pra fazer o menino parar de chorar. Eu já tinha normalizado a violência que eu sofria, mas quando eu vi o meu filho sofrendo violência também, eu falei assim, não, eu me lasco toda, mas meu filho ninguém faz nada. Então assim, eu esperei ele entrar no banho, peguei a chave do carro e saí, fui embora, nunca mais voltei. Peguei nada. Saí com o Henry, não tinha R$1 pra comprar fralda, até porque ele me violentou de todas as formas, né? Psicologicamente, física, financeiramente, né? A violência patrimonial, que já é enquadrada hoje em dia no artigo. Então, assim, de todas as formas, peguei meu filho e falei, não, meu filho não passa por isso aqui, não. E aí saí. E se eu conseguir me manter firme nessa história toda, é porque eu tive grandes mulheres que também me apoiaram. Que é sempre assim, né? Uma mulher forte porque tem outra por trás apoiando. Que foi minha mãe e foi minha irmã. Minha irmã, ela mora na Austrália, em Sydney, e quando ela ficou sabendo do contexto de... Na verdade, ela não sabia do contexto de violência que eu tava vivendo. Ela achava que eu tava com depressão pós-parto. Ela largou tudo. Caramba. Ela largou tudo. E pra você chegar da Austrália pra cá, são pelo menos 48 horas de viagem. Ela largou tudo, comprou a passagem, não quis saber de preço, veio pra cá e ficou 3 meses no Brasil me dando suporte. Ela junto com minha mãe. Foi assim que eu consegui trilhar e deixar essa história de violência doméstica pra trás. Porque, infelizmente,
milhões de pessoas, de mulheres, passam por isso aqui no Brasil. E ela sempre tem isso, né? De consegue denunciar, se desvincula um tempo do contexto de violência, mas ainda assim volta por insistir na sociedade, fala assim, não, ele vai melhorar, calma, não vai acontecer de novo não, perdoe. E psicológica também, né? Sim, infelizmente nós mulheres somos violentadas de forma psicológica por todos, Gabi, até por pessoas que deveriam estar nos apoiando. A gente tem aquilo de, mas e vai abandonar a família? Que família que existe com E o contexto seu de violência? filho vai ficar sem pai? Todo um contexto dentro disso. E eu admiro muito, Mari, sua coragem, sua resiliência, de pegar seu filho naquele momento, sair de casa, e a força que você teve, Sim. sabe? Eu admiro muito e acredito que tem muitas mulheres também que já passaram por isso. E que... Com certeza, Gabi. Eu não tenho nem palavras, assim, gente, eu não sou mãe ainda, mas eu não consigo imaginar, né? Só de pensar, se fosse comigo, né? Se nem fosse com meu filho, se eu nem tivesse filho, já seria uma situação muito delicada. Sim. Imagine você com um menino de 2 meses. É tudo muito complicado, Gabi. A gente que é mulher, a gente tem muita força, a gente é muito forte em tudo, principalmente nessa sociedade que ainda é muito machista, muito misógina. Mas a gente, quando vira mãe, a gente tira a força de a gente nem sabia que tinha, Gabi. A gente vive essa fase do pós-parto, do puerpério para a mulher, um Além momento disso, mais você estava em um pós-pério. Isso, estava no pós-parto, estava no puerpério e assim, teve contextos de violências que eu no puerpério, eu com um mês, a gente morava em um prédio na época, tem um vídeo até que passou na reportagem dele jogando o carro em cima de mim, então assim, eu tive todos os pontos das minhas cesáreas apocados e inflamados, foi todo um contexto bem pior. Mas ainda assim, isso é uma página virada e eu sabia da importância de poder expor essa situação, porque muitas mulheres passam por isso e não tem coragem de se expor, porque a vergonha fica pra gente que é vítima. Mas assim, não é vergonha pra gente não, até porque a gente foi manipulado em todo o contexto, a gente não passou por aquilo ali porque a gente quer. Ninguém gosta de apanhar, Gabi, ninguém gosta de estar no contexto de violência, de estar ali escondida, velada, de não conseguir ter acesso à própria família, de não conseguir qualquer situação a não ser aquele ali, de fechado, estar dentro de casa, não poder sair de forma alguma, de ser anulada. Nenhuma mulher quer isso. E a gente não tem que ter vergonha de expor, muito pelo contrário, tem que expor cada vez mais, porque é engraçado que a gente sempre conhece uma mulher que passou por um relacionamento abusivo, mas dificilmente a gente conhece um homem agressor. Essa conta não fecha, de jeito nenhum. Não tem como a gente conhecer mulher. Porque mulheres compartilham com outras mulheres, mas não têm a coragem de compartilhar realmente para a sociedade. Exatamente. E tem que expor mesmo, porque geralmente os homens que são assim narcisistas, né, e são agressores, eles sempre prezam por aquela imagem. Então é aquela pessoa na sociedade que você vê como um homem perfeito, o pai perfeito, que se comporta de uma forma assim impecável. Nas redes sociais são aquelas declarações e toda aquela questão ali enquadrada de homem de família de Deus, mas dentro de casa, dividindo aquele 1 quilo de sal para você conhecer quem é a pessoa, não é nada disso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que expor. Para mim mesmo, a gente tinha que ter um aplicativo, não sei, uma rede social que pudesse expor aí foto, realmente, todos os agressores, para outras mulheres ficarem sabendo também. E não se relacionarem não também, se relacionarem. Porque aquela história se repete novamente Sempre. com aquela toda aquela conversa que a gente já conhece. Que foi o meu caso. Eu não conheci o histórico dele anterior. Ele tem costume de agredir todas as ex-namoradas dele. Caramba. E na época que ele agrediu a primeira namorada dele, ainda podia retirar a queixa. Hoje é uma ação pública incondicionada, não precisa da representação da vítima, da ofendida. Qualquer pessoa pode denunciar. E na época a família dele, né, pediu a lei para a primeira namorada, ela tirou a queixa, mas comigo já não pode. E eu fico muito triste com essa situação, porque muitas mulheres entram em uma situação que às vezes não sabem onde é que está entrando, que foi o meu caso. E olha que eu sempre pesquiso ali a vida da pessoa com quem eu vou me relacionar. Só que o meu grande mal é porque eu sempre fui rodeada por homens, por ter esse contexto, né, esportivo, de futebol. A maioria das minhas amizades sempre foram masculinas. E homem sempre defende homem, né? Quando eu perguntei do histórico dele, me contaram outras coisas que para mim foram irrelevantes. Mas esse contexto da violência só vieram me contar depois que eu fui expor. Aí eu falei, rapaz, você sabia na época, se dizia meu amigo, por quê? O que era primordial ali, você não me contou? Não, porque pode ter mudado. E não sempre muda, viu? Não, e não muda. A agressão não muda. Quem é agressor, nasce agressor e vai morrer agressor. Não tem essa história de que assim, Deus me perdoe, meu pai, eu me converti em Cristo, é uma nova pessoa. Esqueça, pai, não tem isso. É índole, é falta de caráter e não se conserta. Pra mim, isso não se conserta. Aí também é uma questão de criação. Eu sou mãe de um menino que, na verdade, por mais que ele tenha 2 anos só e 8 meses, ele é um homem. Ele sabe, ele tem a irmãzinha dele, ele sabe que como mulher a gente não brinca de luta. Quando ele vai brincar de luta, né, com o pai dele, o Arthur, meu esposo, ele fala, mamãe, lutinha só com papai, né? Só com papai. Com irmãzinha não pode.
Foi Dia da Mulher agora, neste domingo, e ele foi levar flores para as nossas vizinhas, para Maria, que tem 10 anos, e para a mãe dele, a Angélica, nossa vizinha, porque ele sabe que tem que enaltecer as mulheres, tem que cuidar das mulheres. E é esse cuidado que, infelizmente, acabou se perdendo nessas gerações, que a gente vê muito, Gabi. Eu lembro quando eu tive a coragem de expor a violência que eu sofria com ele para a mãe dele. Foi exposto em rede nacional, né? Fui exposto para a rede nacional, mas antes disso eu o expus para a família dele, porque eu queria entender se o pessoal sabia, né, quem era realmente aquela pessoa. E como foi essa reação? Rapaz, foi a mais absurda possível, Gabi. Eu virei pra mãe dele e falei bem assim, olha, tá acontecendo isso. Seu filho tá me agredindo mesmo eu estando grávida. Tanto que eu não sei como é que... Ele é um milagre na minha vida, Gabi, porque... Porque em um puerpério, o cara jogar um carro em cima de você. Não, isso antes da gravidez. Na gravidez já antes eu da era gravidez agredida. já estava acontecendo. Tanto que a minha matéria, que foi pro ar, a retranca, a manchete era: jornalista foi agredida antes, durante e depois da gravidez. Então não foi uma violência que cessou em nenhum momento, só cessou porque eu saí de casa. E quando eu fui expor, né, pra ela, porque, eu tava grávida, eu tava carregando o neto dela ali, eu pensei que ela fosse cuidar e zelar de alguma forma. Tem um mínimo de sensibilidade também como mulher, né? Ela virou pra mim e falou assim: ô, minha filha, é assim mesmo. Mas ele tá tão melhor com você, não termina não, viu? Falei, porra, se isso é melhor, imagine o que seria pior. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, as pessoas que são, os homens que são agressores, têm essa proteção na família. Ele vai melhorar. Sabe que tem aquele costume de, é mãe de menino, menino pode fazer tudo que ali eu protejo? Por isso que a gente vê tanto menino na sociedade. Hoje em dia, a gente é difícil encontrar homem por aí. De homens, já com idade de homens, mas com reação com atitude de meninos. Não existe. Então, assim, eu fiquei muito assustada. São super protegidos. São super protegidos. E o meu não protejo não, viu, pai? O meu sabe desde 2 anos agora que se fizer qualquer coisa, ele tá de castigo, que mulher tem que respeitar. Mulher, a gente não pode brincar de luta, porque nem brincar, não se brinca com mulher de luta, de forma alguma. Mulher não é pra bater, tanto que ele tem a irmãzinha dele de 6 meses, né, que fez agora. Ele sabe, ele é totalmente amoroso com Caritas, é um amor, é um cuidado, protege também, né, das pessoas. Então, assim, é desde novo, Gabi, é desde agora. Eu exponho muito essa questão, né, na minha rede social, e às vezes chegam alguns comentários de assim, meu Deus, ele só tem 2 anos, calma. Se nega, quer que eu me ensine quando estiver ali com 18 anos, já estiver formado, mau caráter, sem personalidade? Exato. Não quero, porque de forma caráter alguma. você lapida aí até os 10 anos, né, de uma criança. Exatamente, Gabi, tem que começar, principalmente porque como ele infelizmente, né, o pai dele é o Arthur, a gente sabe disso, mas também tem a questão genética. Que é o genética. seu atual marido. Isso, mas tem a questão genética que pode pegar de alguma forma, porque eu acredito também que tenha, tá, Gabi? Então, assim, ficar nessa atenção o tempo todo e não vacilar, não tem que vacilar. Eu vejo, infelizmente, nesse contexto, né, que eu sou muito participante sempre, né, eu sou mãe de verdade. Tem meninos da mesma idade de Henry que eu vejo que fazem o que querem, as mães, né, fecham hoje tá os tudo olhos. Tão liberal, além do uso também da tela. Da tela, né? A inteligência artificial está aí evoluindo cada vez mais, e as crianças estão tendo acesso cada vez mais. A infância já não é mais a mesma. Não, a gente vê criança com 5 anos hoje com crise de ansiedade, criança ficando internada porque está sem tela. Isso pra mim não existe de forma alguma. O pessoal hoje em dia, porque acabou virando moda, né, Gabi? A maternidade, virou moda a maternidade, se expor nas redes sociais, de montar aquela mala, criação de conteúdo. Claro, de fazer aquelas fotos maravilhosas, mas nem todo mundo é mãe e pai, mas nem todo mundo sabe criar o seu filho. O criar é o mais difícil. O mais difícil não é a gestação, o mais difícil não é o pós-parto, não é o puerpério, o mais difícil é a criação. Você tem uma criança de 2 anos ali, minha filha, querendo ser dono do seu próprio nariz, e você conseguir criar da melhor forma. Porque eu não tô falando criar batendo não, tá? Porque lá dentro de casa a gente não tem essa... Eu não quero esse costume de bater, porque pra mim violência não ensina nada. Exato. Por mais que a gente na infância a gente apanhou pra caramba, eu não quero reproduzir isso. E o mais difícil hoje em dia é criar. A gente não vê o pessoal tendo paciência. É bem mais fácil chegar em casa e falar: meu filho, toma aqui o celular, vai lá, E fique. muitos não acreditam que uma criação pode sim existir sem bater na criança. Eu mesmo nunca apanhei. Ai, menino, que eu apanhei. Mas eu fui muito bem criada e educada. Então, assim, tem sim outras formas de educar o seu filho. Sim. O fato de você colocar o castigo também Sim. é uma opção. Você Tirar, lembra, né? Você lembra, né? Eu postei esse dia que ele tava de castigo, você me perguntou, amiga, como é que é o castigo de uma criança de 2 anos? Fica sem brinquedo, fica sem comer aquele negocinho que ele mais gosta, que é pra ele já entender que tem uma punição, que não é tudo assim, sem consequência. Por mais que ele tenha 2 anos, ele tem que entender, olha... Toda atitude tem uma consequência. Exatamente, é o que ele sabe já desde agora. E vem cá, agora falando de uma nova fase da sua vida, você tá agora com a bebezinha... Teve um novo puerpério que foi diferente. Totalmente diferente, cara. Diga aí, conta pra gente, também teve um trabalho de parto que foi também em rede nacional. Sim.
Conta pra gente essa Gente, foi loucura. experiência. Gabi, então, primeiro que a gestação em si já foi uma loucura, né? Porque eu engravidei de Caritas, não podia engravidar. Caramba. Tanto que quando eu fui levar, eu sou acompanhada por um endócrino, porque eu tenho um problema, né, na tireoide, problema hormonal. E isso me deixou um exemplo. Se na minha idade eu teria 90% de ser fértil, eu tava com 0,02. Então, quase improvável que eu engravidasse. Não poderia engravidar de jeito nenhum. E se eu engravidasse... E também não tomava medicação então, eu tava porque... com DIU. Então realmente não tinha como engravidar. Não tinha hormonalmente falando como engravidar e tava com o contraceptivo. Então não tinha de forma alguma como engravidar. Tranquila. Já, o pessoal que tá com DIU aí em casa, viu? Cuidado. Tava tranquila nessa questão. Só que aí, tanto que quando eu descobri que eu tava grávida, indo fazer um exame de rotina. E aí meu médico, que me acompanha desde sempre, porque ele fez o parto de minha mãe para eu nascer, então ele me acompanha realmente desde sempre, ele passou assim e falou, rapaz, você tá grávida? Eu falei, para, doutor Fernando, não tem nem essa possibilidade, você sabe muito bem? Ele, não, aqui ó, e soltou o coração. Aqui eu só comecei a chorar. Aí fui levar os exames. E você descobriu quantos meses? Gabi, eu não lembro exato com quantos meses eu tava. Mas já tinha um tempo já. Já tinha um tempo, já tinha um tempo. E aí eu fui levar os exames pro endócrino que pediu, ele até me... Aí eu não falei pra ele que eu tava grávida logo de início, eu esperei ele ver os exames, né? Até porque você queria confirmar, porque pra você era improvável. Não, pra todo mundo era improvável, pra todos os médicos era improvável. E aí eu deixei pra mostrar a ultrassom pra ele no final. Ele viu os exames de sangue, aí ele até me perguntou, olha, você e seu esposo pensam em ter um segundo filho agora? Eu falei, não, doutor, porque ele porque realmente não tem como você engravidar de jeito nenhum. Eu falei, é esse exame de ultrassom aqui, que tem um bebê aqui. Ele então eu vou voltar pra faculdade de medicina, porque, pelo que a gente sabe de taxa hormonal, você não tinha essa possibilidade. E foi um caos da minha vida saber essa segunda gestação, porque eu tinha retornado pra TV, tinha pouco tempo retornado pra TV, eu acho que tinha 2 meses que eu tinha retornado pra TV, enfim, conseguido voltar pro lugar de onde eu deveria ter saído e tava grávida, eu já tava grávida assim no finalzinho. E em uma das minhas entradas ao vivo pra Salvador, eu senti, menina, meio que xixi saindo, eu falei, vixe, me mijei só, tô frouxa. Não era não, era já começando o trabalho de parto, porque a gente está acostumada a pensar que o trabalho de parto é aquele trabalho de parto só a fase final de expulsão. Só que não. Eu fiquei em trabalho de parto por uma semana. Essa situação aconteceu comigo no dia 25 de agosto. É desde o momento que estoura a bolsa? Como é que é? Gabi, tem diferentes medições e não é um acordo assim pela medicina, sabe? Entendi. Mas o que aconteceu? Depende de cada mulher, de cada Depende de cada mulher. Eu comecei a perder o líquido amniótico nesse dia, no dia 25 de agosto. Por isso que eu já comecei a entrar em trabalho de parto ali. E os médicos quiseram esperar para eu desenvolver um trabalho de parto normal. Só que eu não dilato. Eu fiquei 1 semana e eu dilatei só 2 centímetros, que foi a mesma situação com o Henry. E como era o meu segundo filho, eles achavam que em algum momento eu fosse vingar. E sofri horrores. Foi 1 semana assim, sangrando em casa, perdendo líquido. Eles só realmente me internaram e fizeram a minha segunda cesárea, porque eu passei em outro médico e ele me deu ali, né, um laudo mostrando que eu estava com a minha placenta rompida por causa do sangramento e diminuição da cavidade amniótica, que era justamente, né, a perda do líquido amniótico. E foi aí que eles resolveram me internar e eu, enfim, parar com essa peleja de 1 semana. Imagina, você ficar em trabalho de parto por hora já é um negócio terrível. Imagine 1 semana. E fora a pressão, né? Porque como foi um negócio que aconteceu ao vivo... Ao vivo, todo mundo queria saber o que... Todo mundo tava me cobrando e na época meu esposo ainda tinha rede social, cobrando, mandar... Arthur tinha um perfil privado, mas ainda assim as pessoas tentando adicionar o Arthur e mandando mensagem, descobrindo que era minha mãe, descobrindo que era minha irmã, descobrindo que era primo meu. Todo Cadê a mundo queria criança? saber. E aí eu comecei a me sentir culpada também, tipo assim, meu Deus, será que eu não tava em trabalho de parto? Eu falei, mas não, eu já passei por isso antes, eu tava assim. Foi mãe de segunda viagem já. Foi uma loucura, mas ainda bem ela nasceu dia 8, nasceu super bem, super saudável. Ai, que bom. Domingo fez 6 meses e é uma grande gostosa, é uma loucura ser mãe de 2. Porque no primeiro podcast que eu participei na minha vida, me perguntaram, você quer ser mãe? Eu falei, nunca na minha vida. Você não tinha vontade então, Maria, de ser mãe? Nunca quis, esqueça. Nunca quis abrir E mão como da foi minha liberdade. a primeira gravidez, então, foi uma gravidez surpresa? Foi também, com o Henry também. As minhas 2, né? Mas é uma loucura, Gabi. Eu nunca quis ser mãe. Nunca quis abrir mão da minha... O que não parece. Ainda bem, né? O que não parece, porque você tem todo um cuidado, porque de fato tem mães que acabam tendo filhos, né, sem ter vontade, e aquilo ali fica estampado, né, que ela não tinha vontade de ter aquela criança. Agora você não, você é super mãezona, né, você faz... É porque são os meus, tá? O pessoal tem costume de achar que qualquer mãe gosta de criança, eu gosto do meu porque são os meus, amor. De outras crianças não posso então, não, tia amizade. Não, brincadeira, eu tenho uns afilhados também que eu amo de paixão, mas assim, eu nunca quis ser mãe, nunca foi algo
Nunca quis ser mãe na Você minha vida. Você queria focar na sua carreira, então? Capricorniana, né, Gabi? Era trabalho acima de trabalho e acima de trabalho. E a minha pretensão, né, de carreira, como eu venho da área esportiva, era cobrir Copa do Mundo. Era entrevistar, que a última entrevista do CR7 fosse minha. Então era viajando. Que é um sonho que pode sim ser realizado ainda. Sim, vai ser, né? com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Mas então eu nunca quis ser presa em algum lugar, porque a TV tem muito disso, de oscilação, né? Eu posso estar aqui em Itabuna, mas pode surgir uma oportunidade em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu sempre gostei muito de viajar. E eu sempre soube. Não, uma criança te limita. Não, te prende total. Esqueça que a vida não muda depois do filho, muda. Ave Maria. É pior que água pro vinho. Esqueça, você não tem hora, Gabi. Você não tem como planejar em nada. E a gente que Capricorniana gosta de planejar, principalmente trabalho. Tudo certinho. A gente não tem hora pra nada, minha filha, esqueça. Não tem. Principalmente nessa primeira fase, que pra mim, minha mãe fala que teria 1000 recém-nascidos na vida. Eu nunca teria recém-nascido na vida. Eu tive porque eu tive que ter. Mas essa fase. Teve que passar pela fama. Essa fase inicial de sem dormir, privação. A privação de sono nem é algo que pega tanto pra mim. Não? Não. E você ainda tem aí a questão da confeitaria também na sua vida, né? Não só a comunicação, tá, gente? Mãe de dois, né, meu amor? A gente tem que ter dinheiro pra sustentar os dois. Não tem pra onde correr. A privação de sono não é o pior. O pior pra mim é a dependência. Porque bebê pequeno tem que fazer tudo com você. E não, ele já tem 2 anos. Henrique escova o leite sozinho, toma banho sozinho, vai pro banheiro sozinho, come sozinho, se bota pra dormir. Porque eu também dei essa criação independente pra ele. Eu não quero... Outra coisa, amamentação. Me perdoe, minha gente, quem ama amamentação, mas é um negócio ruim. Acho horrível. Menino grande no peito de mulher. Menino e tem grande. Crianças de 2 anos que tem ainda... criança de 5 mulheres que eu já vi agarrado nos peitos da mãe, pelo amor de Cristo. Isso não existe, não é nem recomendado pela OMS. Tem gente que é loucura na cabeça. E assim, os meus 2 filhos, Caritas eu acabei desmamando antes, porque... Como eu tive nessa loucura de voltar pra TV quando eu tava com 4 meses, na correria, né, meu leite acabou secando um pouco antes, mas nunca me pesei. Porque, infelizmente, a gente que é mulher, a gente se culpa e se julga o tempo todo. Com a maternidade, piora, Gabi. É uma neura que eu não sei de onde que sai. É neura de não saber de colocar pra dormir, de não conseguir dar banho, de não conseguir ajustar, e da gente não se preparar, e tem a casa pra cuidar, e de não conseguir amamentar. É uma loucura. Nessa segunda fase, você também passou por essas neuras ou não? Foi mais tranquilo? Gabi, eu nunca tive neuro, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa bem... Não me importa muito com essas coisas, não. Até porque eu nunca me pesei nessa questão da maternidade. Porque como nunca fui algo que eu almejei, eu não idealizava. Um exemplo, tem gente que idealiza, né? Eu vou ter parto normal. Só quero se for parto normal. Nunca quis, mulher. Se ele quisesse vir, ele vinha. E como o Henry era um bebê pélvico, não era cefálico, ele estava com as perninhas para baixo. Então, o parto normal não era indicado. Minha bolsa estourou com ele. E aí eu tive que fazer a cesárea. E na segunda, como eu já queria, né, ligar, já foi cesárea mesmo, principalmente porque eu não tive dilatação. Então, assim, eu nunca... sonhei, eu almejei. Tem gente que fala assim, não, eu vou ser mãe, vai ser parto normal e eu vou amamentar até 1 ano de idade. Nunca me grilei se fosse normal, se fosse cesárea, se eu conseguisse amamentar, se eu não conseguisse amamentar. Nunca me importei com nada disso, mas eu sei que a maioria das mulheres se pesam bastante, principalmente no início, com o Caritas, que eu dividi essa questão da amamentação, o pessoal ficava, meu Deus, como é que você consegue? E algo fundamental nesse período é o psicológico. Se a gente não tiver o psicológico emocional legal, não tem leite, meu amor, que se sustente de forma alguma. E graças a Deus, nessa sua segunda gestação, você estava muito mais tranquila emocionalmente. Sim, Arthur é um homem, assim, que... Faltam palavras para poder definir, Gabi. Ele é um cara, assim, sensacional. Não só como pessoa, mas como parceiro, como pai, como companheiro. Ele é uma pessoa, assim, que eu não... Sabe quando a gente tem tempestade e vem o arco-íris? Ele é o arco-íris plus que existe, assim, na vida. Ele é barril. Ele sabe o quanto que eu admiro e eu tenho sorte, assim, de tê-lo na minha vida. E como é que vocês compartilham dessa rotina? Gabi, lá em casa é uma gincana. Com 2 filhos. Lá em casa é uma gincana. Porque assim, a gente não tem babá, né? A gente tem minha mãe que dá esse suporte por enquanto que a Tita não vai pra escola também. E lá em casa é uma gincana. A gente acorda cedo, aí a hora que ele tem pra treinar, aí ele vai treinar. Eu fico de manhã com as crianças, aí ele chega, eu preparo o café da manhã, preparo a mochila de Henry. Aí ele sai, deixa a Henry na escola, vai pro trabalho. Meio-dia ele vai pra casa pra eu conseguir treinar. Eu treino de meio-dia até 1h30, deixo ele no trabalho, volto pra casa, faço almoço. Ainda tem a questão de cuidar de você também, né? O treino. Claro, tudo. Não, é fundamental pra mim, isso aí eu não abro mão. Até pra desopilar com também. Com certeza. Né?
Aí treina, aí deixa ele no trabalho, aí volto, ajeita a casa, faço almoço, preparo o catita, minha mãe chega pra eu poder me arrumar, pra poder sair pro trabalho. É uma maratona. Aí eu entro na TV de 2h40, fico até 8 horas, aí Arthur sai do trabalho 5h30, pega Henry na escola, vai pra casa, prepara a jantar das crianças, dá banho nas crianças, bota Caritas e Henry pra dormir. Aí minha mãe fica lá em casa esperando até eu chegar, eu chego 8 horas, olho as crianças dormindo, aí vou fazer as coisas da confeitaria. Isso, o Arthur já sai de 7 horas pra poder ir pro curso, que ele tá fazendo um curso preparatório. Aí chega em casa 10 horas, eu tô lá na confeitaria ainda. Aí ele fica na sala me esperando, eu termino meia-noite, 1h30. Aí 4 horas da manhã a Catita acorda pra poder tomar mamadeira. A mulher não dorme. Não existe dormir. E porque tem a questão da confeitaria que entrou na sua vida. Tem, Gabi, porque assim... Como é que tá funcionando isso? Porque você termina tudo e eu acompanho a Mariane, então quando ela termina tudo ali, os afazeres dela, meia-noite você tá lá produzindo. Sim, tem que E até você terminar de produzir, até você tomar um banho pra dormir, aí daqui a pouco, 4 horas da manhã, tem que Catita acorda pra poder dar mamadeira. E acorda e começa o dia de novo. É assim, essa loucura, mas a gente tá e não me pesa essa privação de sono de forma alguma, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, eu não gosto de ficar ociosa. É uma forma de terapia a questão da confeitaria pra você? É, Gabi, com certeza. É uma forma de terapia e também uma forma de uma renda extra, né? Porque a gente sabe que escola de menina é cara feita zorra. E para sustentar 2 crianças na escola, e assim, eu quero fazer que nem minha mãe fez comigo, proporcionar do bom e do melhor. Então, Henry hoje está numa escola que para mim é a melhor escola que existe aqui na região, que é a Brinque Kids, que ele tem lá dentro da escola a questão da educação, da psicopedagogia, né, da neuromotricidade. Henry é uma criança de 2 anos e 7 meses, que quem o conhece não diz que ele só tem 2 anos, todo mundo acha que ele tem 4. Ele realmente tem essa... Henry tem uma fala Até estrutura física. Henry tem uma fala perfeita. Ele não fala que nem criança. Puxou a mãe, gente. Que o pessoal acha bonitinho criança errar. Henry não fala errado. A única coisa que Henry ainda fala errada é porque criança normalmente engancha o R entre palavras. Então, né, fala aquele L, troca. Mas Henry fala tudo certo, é lúcido, forma a frase assim perfeita. Ele tá argumentando com a gente agora para não poder fazer as coisas, minha filha. É um terror. Porque da mesma forma que é muito bom a gente o educar e ter esse desenvolvimento dele, né, super pra frente da idade dele, é ele terrível usa contra os pais também. É terrível, isso é terrível. A gente fala, Henry vai tomar banho agora. Não, mamãe, não quero. Por quê? Não, por quê? E aí ele vai discorrer ali. Aí ele, não, porque agora eu estou brincando, estou finalizando com meus carros, quando eu terminar com meus... E ele fala assim, meus carros, vou terminar com meus... Dizer que é carioca, com meus carros, eu vou pro banho, tá bom? Falo, não, meu amor, não tô pedindo, não tô perguntando se você quer ir pro banho, tô falando que agora é hora de tomar banho. E você vai. E aí, em alguns momentos, tem a birra, que aqui é o maluco pra mim, porque eu odeio criança mal educada. Odeio criança mal educada, criança birrenta. Também não gosto. Deus me Deus defenda. o livre guarde, meu Deus, já tenho um filho birrento. Porque meus pais não tiveram trabalho comigo, porque eu sou muito calma, muito tranquila, Sim. muito obediente, muito certinha. Não, eu dei trabalho com uma zorra. Não dei. Não nos sapatos de birra. Então eu queria um mas, filho que nem eu, assim, tranquila. Ô, Gabi, então, minha mãe, ela falava assim, ô, minha filha, eu quero... A galera tá me olhando. Não tô entendendo a aqui, melhor filho. que tem. Eu não tô aqui. A melhor que tem. Filho, eu não estou A entendendo. exemplo, rapaz, minha mãe falava que queria que eu tivesse um filho que nem eu, pra eu poder passar exatamente o que eu fiz ela passar. Você não tá sei se tendo? era praga, não entendi até hoje, mas assim, eu dei muito trabalho pra minha mãe, não no contexto de ser uma criança desobediente, mas eu sempre fui uma criança que nunca aceitei nada. Isso aí já foi minha adolescência, que aí estão me olhando ali. Já foi minha adolescência. Minha infância foi muito tranquila. Ah, não, eu sempre dei trabalho. Eu sempre fui nesse contexto do masculino. Então, minha mãe dava um molho, eu tava na rua, nega. Brincando de baba arregaça com as crianças, pegando picula, a polícia ali, ladrão. Tava ali na rua com os meninos. E aí, minha mãe vinha querer me falar alguma coisa, eu ia argumentar. Eu falava, por quê? É por que não? Mas por que não é resposta. Tô pequena. Ó, se eu não se me solta uma dessa hoje em dia, Ave Maria. Mas essa é a loucura, Gabi. E é muito difícil essa questão da criação e de poder ver, né? Porque também eu percebo que antigamente o pessoal não tinha muita paciência para criar. A gente não respeitava os nossos pais, a gente mais temia do que respeitava. E a gente dentro de casa, eu e Arthur, a gente deve proporcionar uma criação respeitadora. Henry vai estar me obedecendo e obedecendo o Arthur porque ele nos respeita e sabe até onde ele pode ir. Mas não porque ele tem medo de vocês. Não porque ele tem medo, porque eu quero ter essa relação de diálogo com meu filho. Aberta. Sim. O que é muito importante, sim. Principalmente depois quando ele for crescendo. Claro, tanto que Henry é uma boca de sacola com a gente. Ele chega e fala mesmo, mamãe, hoje na escola eu bati em Geraldo. Por que você bateu em Geraldo? Ah, porque ele me empurrou. E aí eu devolvi.
Então, assim, ele não tem medo de falar. 2 anos. Mesmo ele sabendo que bater em alguém errado, ele vai ter uma punição, ele fica de castigo em casa, ele conta. Porque ele sabe que lá em casa é um lar de espaço que ele pode se sentir confortável e confiante para poder conversar e contar qualquer coisa, mesmo ele estando errado. E pra Henry, como é que foi essa chegada aí do seu novo relacionamento Sim. na vida dele? Gabi, Ele era pequeno ainda, Henry né? tinha 9 meses. Então, Henry não tem nenhuma referência masculina, a não ser o Arthur. Até porque meu pai já era falecido e a única referência mesmo masculina que ele tem é o Arthur e é realmente quem ele tem. Tanto que a gente tem um processo para poder extinguir, né, a certidão de nascimento, a primeira certidão de nascimento de Henry, para a gente refazer uma já com o nome do Arthur e deixar tudo certinho. Deixar as coisas, na verdade, como são, né? Porque é Arthur que é o pai dele e vice-versa. E foi uma relação muito natural que aconteceu. Ele nunca tinha escutado a palavra pai na vida dele, porque não tinha dentro de casa, era eu e minha mãe. Então ele só escutava mãe ou palavras femininas. E intuitivamente, quando o Henry tinha 1 ano e 1 mês, eu acho, ele começou a chamar o Arthur de pai. E assim, eu lembro que o Arthur chorou, foi um negócio da porra. Foi muito maluco, assim, porque as pessoas acham que quem é mãe solteira, mãe solteira não, né, aqui no estado, quem é mãe, eu não sei como dizer, não. Mãe solo, né? Mãe solo, tá procurando um pai pro seu filho. Pra substituir, né? E esqueça que isso aí não existe também, não. Então, eu nunca tive essa questão de, eu preciso de alguém pra poder meu filho ter... Nunca tive, foi algo muito natural que os dois construíram. E assim, pra você ter noção, o Henry respeita mais o Arthur do que eu. Se eu falo um negócio com o Henry, ele tende ali a dar uma de testa. Agora, Arthur só olha, minha filha, é impressionante. Arthur só olha e ele faz tudo. Eu fico de cara. Essa figura realmente masculina é muito importante para os pequenos, principalmente o homem de verdade, né? Que educa realmente de verdade, assim. E pra sua menina também vai ser maravilhoso. Não, Caritas tem um exemplo de amor dentro de casa, né? Ela tem um exemplo de o que eu até falei esses dias que eu tenho muita pena de quando Caritas ficar maior e começar a fase de namoradinho, porque ela não vai aceitar menos do que ela merece de forma alguma. Não vai, de jeito nenhum. Que bom, Mari, que você tem essa educação. E seus filhos mudaram a sua forma de enxergar o mundo? Gabi, eu acho que não a forma de enxergar o mundo, mas a forma de enxergar as pessoas ao nosso redor. Porque a gente que trabalha na comunicação e a gente é muito exposta, a gente tem muitas pessoas ao nosso redor. E quando a gente observa o tempo todo, né? Quando a gente vira mãe, que a gente realmente ali consegue definir quem é que tá com a gente, sabe? As verdadeiras amizades, porque principalmente mulher. Só uma mulher para entender a outra. E assim, eu tenho que agradecer muito a minha melhor amiga, a Débora, que é a madrinha dos meus filhos, que foi uma pessoa que nunca soltou minha mão de nenhuma forma. Então, essa questão da maternidade me fez enxergar e avaliar mais realmente quem estava comigo e quem não estava. Sim. Principalmente agora que a gente já é maiorzinho, porque todo mundo quer conhecer um bebê. Todo mundo quer visitar um recém-nascido. Mas ele tem 2 anos e 8 meses e cadê aquelas pessoas que queriam ver o recém-nascido? Tanto que assim, nos aniversários das crianças, eu faço o corte mesmo. Não tem isso de, é família, é sangue, esqueça. Um mosquito me chupou aqui, tem meu sangue. Não me importo com essas coisas não, Gabi. Se você tá imersa ali na vida do meu filho, você tá ali, eu vou fazer questão da sua presença. Mas fora isso, não. Então eu fiquei bem mais crítica para essa questão. Porque por mais que eu seja capricorniana, eu tenho também minha ascendência em Câncer, que me deixa bem bestalhada e bem romantizada para essas coisas. Então é sempre do considerar demais aquela pessoa e julgar, porque a gente julga a pessoa pela forma como a gente é, né, Gabi? Então, se a gente considera alguém, a gente espera que aquela pessoa vai fazer isso também. E na hora do vamos ver, não é bem assim, né? Porque cada um tem seu caráter e sua índole. Então, a maternidade me fez ficar mais dura nessa questão. E também antes sua vida pessoal, né? Sim, e antes eu era uma pessoa que eu não sabia me posicionar. Eu ia, o que a pessoa estava ali ditando pra mim, eu seguia o fluxo. E hoje não. Tanto que eu sou uma pessoa muito tranquila. As pessoas me veem assim... eu sempre tento trazer uma forma bem alto astral, bem humorada, bem tranquila. Só que assim, falou das minhas crias, meu amor, não toca não, que você vai preferir o cão na sua frente menos eu. Então, a maternidade me ensinou a ter essa postura e esse pulso firme. E Mari, vem cá, agora, quem é Mariane por trás desse profissional e também da vida de mãe? Conta pra gente. Fora do trabalho, quem é Mariane? O que te faz feliz no dia a dia? Gabi, o que me faz feliz no dia a dia, eu sou uma pessoa muito apaixonada por esporte. Se eu não tiver alguma atividade física pra mim, não funciona.
Tanto que, assim, o meu momento realmente de lazer é eu ir pra academia, eu ir pro crossfit, é onde eu me encontro, é onde eu consigo calar a boca da minha mente, porque minha mente não para em nenhum momento. É pensando na TV, é pensando na rede social que tem que alimentar, é pensando nas crianças, é pensando no relacionamento, é pensando na casa. Então, quando eu tô ali na minha atividade física, é o meu prazer. E o que eu gosto também, sou apaixonada também por um bom pagode. Hoje em dia eu não consigo mais ir tanto. Eu já ia mencionar que além do esporte, também tem a questão do pagodinho, né? Ah, eu amava. Todo domingo eu ia, menina. Hoje em dia, não lembro a última vez que eu fui. Então, assim, mas eu gosto muito de estar ali com o Arthur, da gente estar em família, da gente colocar uma música boa, um pagode, um MPB, tá os 4 ali brincando. A gente também ama pagode, a gente fica ali, de fazer... E a vida de vocês como casal? É bem maluca. Como é que tá isso aí, Porque hoje em mulher? dia a gente não tem muita vida de casal, né, meu amor? A gente tem vida de pai e mãe. Que por isso que a gente tem um índice muito grande de separação nos primeiros momentos da criança. Porque Sim. o casal, infelizmente, acaba realmente se perdendo. E a fase do porpério também é difícil pro homem, muito, né? E se impondo, né, pra essas habilidades, né, maternas e paternas. E o casal acaba se perdendo ali. Só que eu e Arthur, a gente é muito parceiro. Na verdade, eu e ele é uma questão de que era pra vida. Um tava no destino do outro, não tem como a gente ir pra outros caminhos. É desafiador, a gente tem momentos de casal, mas a gente consegue. Mesmo no final do dia, no cansaço, de eu estar ali pós-TV, pós-confeitaria, ele pós-curso e pós-correria do dia todo. A gente para, a gente fica de madrugada no momento junto. Tanto que essa madrugada, às vezes, a gente dorme no sofá nós dois juntos, porque como o Caritas ainda Não dorme, cochila. como o Caritas ainda dorme no nosso quarto, porque ela ainda tem essa questão da amamentação de madrugada, a gente não acha legal deixar no quarto com o Henry, porque é sacanagem. A gente tá dormindo, ela começa a chorar, vai que ele acorda, enfim. Então a gente prefere deixar ela no nosso quarto. E como ela tá um pouquinho gripadinha agora, ela tá tendo que dormir um pouquinho mais elevada. Porque quando o bebê tá elevado, a tosse diminui à noite. E aí ela fica no meio da nossa cama. Aí eu falei, amor, e eu sou uma pessoa que eu amo dormir agarrada junto, amo, sou apaixonada por isso. Então a gente acabou dormindo no sofá essa madrugada pra conseguir ficar junto. Por mais que a gente tenha aquele momento de vocês também. Mesmo que a gente estivesse dormindo, mas pelo menos estava junto. Então a gente consegue, né, pular essas barreiras e essas loucuras da vida dos pais de dois. Gente, que vida intensa dessa mulher. Maluquice, é pau viola, é loucura, Gabi, é loucura. Mari, se você pudesse definir a força da mulher em uma palavra, qual seria? Porra, a força da mulher em uma palavra. Rapaz, é gigante, Gabi. Porque a força que a gente tem é gigante, é infinita a nossa força. Principalmente depois que a gente vira mãe. A gente acha, antes de a gente ser mãe, que a gente não tem tempo pra nada, né? Depois que a gente vira mãe, a gente sabe que a gente tinha tempo pra tudo, só não sabia se organizar. Só não sabia se organizar, Gabi. E assim, é maluco quanto que a maternidade transforma a vida de uma mulher do contexto familiar. Porque a gente não tem programação pra nada. Às vezes a gente se organiza pra poder fazer X coisas, a gente não consegue fazer nem Y. É muito a maternidade. Você acaba perdendo um pouco do controle e você, como capricorniana que adora. Não, a gente não tem controle nenhum. Então isso Gabi. foi um aprendizado também pra sua vida, né? Não, tanto que Arthur ainda se pega muito, porque Arthur é escorpiano e ele também gosta das coisas preto no branco, branco no preto. Ou é ao contrário, não, branco no branco, parece certo. E ele ainda se bate nessas questões, porque ser pai de 2 crianças ainda pequenas, não tem como você ter controle de nada. A gente vai sair, Caritas caga na roupa da gente, então vai dar banho em Caritas, vai trocar de roupa, vai se arrumar. Vamos sair agora com ele dorme no carro, então ele não aproveita o passeio que a gente se programou ali. Vamos se programar para poder levar as crianças pro médico os 2 juntos. Aí a médica não atende no horário. Então, assim, é uma loucura que a gente não tem controle realmente do nosso tempo. Mas com certeza aí com o tempo, né? As crianças estão crescendo, maior. vai ficando mais fácil aí a vida de vocês, vocês vão conseguir aproveitar muito. Com certeza, com certeza. E você acredita que contar histórias como sua, né? Você já mencionou aqui que pode ajudar outras mulheres. E o que você diria hoje para as mulheres que estão passando por momentos difíceis e que podem, inclusive, estar aqui nos assistindo? Gabi, primeiro, toca nesse ponto importantíssimo que é a violência doméstica. Depois que eu expus a situação, o que veio de gente me procurar e me mandar mensagem, de agradecer, porque tinha se reconhecido ali, mas nunca teve coragem de expor, foi algo que eu não esperava. Eu sabia que tem uma repercussão por eu ter sido conhecida na região, mas não sabia que ia ser tanto. Então é importante que a gente que é mulher dar a cara a tapa mesmo e mostrar. Até porque a gente ainda associa esse contexto de violência doméstica, né? Naquela pessoa que é manipulada financeiramente falando, que não tem tanta, né, estrutura familiar. Só que infelizmente não. O contexto de violência doméstica ela existe em todos os padrões de sociedade, seja classe E, A, B, C, D, em todas. Infelizmente a gente tem esse contexto. E a gente tem que ter a força para poder denunciar mesmo, expor e falar, até porque não é vergonha nossa passar por isso de forma alguma. E a gente falar, se expor,
consegue dar força para outra mulher falar também. Eu lembro que eu só consegui falar porque foi quando veio à tona o caso de Ana Hickman. Aí eu falei, pô, é uma mulher que sempre foi bem financeiramente, não tinha por que ter dependência de um homem, né? Porque a gente sabe que a maioria da dependência é financeira. Muitas vezes até emocional. Sim, eu me vi muito igual na história dela, porque eu não era dependente financeiramente dele, nunca fui, muito pelo contrário, eu sempre sustentava tudo. Não tinha essa dependência das coisas, mas infelizmente eu me vi presa numa dependência emocional. E ela também é jornalista, eu falei assim, rapaz, se ela denunciou e conseguiu me dar força para denunciar isso, e não teve medo de expor, por mais que o cara pai do filho dela, etc., não teve vergonha, eu falei, por que eu tenho que ter? Se ela conseguir me dar força para poder expor, eu também tenho que expor e mostrar. E assim, eu lembro que na época eu voltei, né, a participar da Sociedade de Itabuna, e várias mulheres me paravam assim na rua, gente que você olha, Gabi, você nunca diz na vida, até porque o rosto de uma vítima, não existe a configuração de uma vítima, não é aquela pessoa da periferia, não é aquela pessoa negra, não é aquela pessoa branca, infelizmente a vítima de violência são todos os rostos que existem das mulheres. E assim, você expor e conseguir colocar, tem que falar mesmo, essa história de que briga de marido e mulher e não põe a colher, amor, você põe o faqueiro inteiro, é a faca, é a colher, é o garfo, é a porra toda, porque se as pessoas não se envolverem nisso, Gabi, não resolve, tanto que a gente vê, infelizmente, eu todo dia entro para Salvador, entro nacionalmente, trazendo muitos casos de feminicídio ainda, e muitas vítimas com medida protetiva, então a gente vê que a justiça ainda é falha, ela não protege 100%, né, a mulher, o que adianta conceder a medida protetiva, mas não verificar que isso está acontecendo, e se a gente não denunciar e incomodar mesmo o poder público, né, a realizar ações mais assertivas, a gente não vai conseguir resolver essa situação. Toda semana, Gabi, eu tenho que trazer, né, para o pessoal de casa mais de 4 ou 5 casos de feminicídio ou de agressão. É muito triste isso, e que a sua história, Mari, possa incentivar outras mulheres a terem força também, né, de comunicar, de denunciar, e é muito importante isso. A sua história, Mari, é uma história de luz, de verdade, de esperança. Você disse aqui que, assim, além do pagode, do esporte, da família, do seu trabalho, você gosta também de girassóis. Eu sou maluca do amarelo, Gabi. E é claro que gosta de banana também, né, que a gente tá sabendo. Banana, imagina, mostra pra onde, pra quem, né? Não dá pra ver, não, que tá ao ali, contrário. ela tem. Eu não entendia, porque às vezes ela tava com o microfone, eu não conseguia entender por que ela tem uma banana no pulso. Essa mulher é louca por amarelo, gente. Então, eu sou louca por amarelo. Tem um girassol no corpo, tem uma banana, e assim, eu sempre fui uma pessoa, na verdade, muito solarga. Que coisa linda, meu Deus. Então, obrigada. Isso é uma lembrança dele, obrigada, a coisa mais linda, minha gente. Eu sempre fui maluca por girassol, e o girassol, ele tá realmente sempre em busca da luz e em busca do sol, né? Ele tá sempre se virando. E eu me acho muito assim, por mais que eu estive em momentos sem luz alguma, eu me virei, minha filha, achei minha luz de novo e segui o barco, entendeu? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que passam por esse contexto e se travam, e acaba a vida ali. Só que nunca, por mais que pode vir a dificuldade que for, nega, pode vir, eu posso ter que recomeçar do zero de novo, que eu vou recomeçar e eu vou continuar. Eu vai ressurgir das cinzas ali. Vou sempre estar me girando ali atrás do sol. Recomeço. Tá aí pra isso. Com certeza, você é uma mulher que inspira, e aqui tá outra lembrancinha do podcast, que é um marcador de página. Amei. Certo? Pra você lembrar da gente. Obrigada, Gabi. Vou lembrar sim, com certeza. E muito é isso, obrigada. Minha gente. E a gente fica por aqui com essa história linda de Mariane, uma história inspiradora, de muita força, de muita coragem, determinação. E encontro vocês no próximo episódio. Beijo!